E o Literatos TV tem a honra de receber em seus estúdios o escritor Jorge Eduardo Magalhães, que é autor de Heteronímia Maldita e muitos outros livros sobre os quais nós vamos falar. O Jorge, ele é contista, romancista, ensaísta, dramaturgo, é professor também e é um aficionado por literatura. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, prazer estar nesse programa. Muito obrigado por ter vindo aqui, aceitando o convite para a entrevista. Ô Jorge, você é do Rio de Janeiro, uma cidade que, pelo menos na minha opinião, ela é necessariamente literária, né? O Rio de Machado, de Alencar, etc. e tal. Como é que surgiu na sua vida esse negócio de literatura? Quer dizer, como é que você começou a se interessar por literatura e como é que você entrou nesse meio? Eu comecei, sempre gostei de ler, desde criança, comecei lendo gibis, revistas, e as histórias vinham naturalmente na minha mente. Eu comecei a escrever e a exercitar, a treinar em várias histórias. E aí você entrou no curso de letras, né? Você se formou, você é professor, né? Atualmente, mas você teve uma passagem também pela polícia, você foi policial, certo? Fui da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. 7 anos. Tá, e em que medida as suas profissões, né, de policial e de professor, em que medida isso contribui para o seu processo criativo? Na Polícia Militar, quando eu terminei o ensino médio, fiz vários concursos e fui para lá em 1991, fiquei até 1998. Então, você trabalha na Polícia Militar, não só no Rio, como aqui, em qualquer lugar, você convive com pessoas de diversas classes sociais. Você vive do morador de rua ou milionário, que você convive. E isso aprende, você trabalha no dia a dia nas ruas, você aprende. Eu trabalhei logo no início que eu trabalhei na Polícia Militar, trabalhei no centro do Rio, que é uma região que você conta de tudo, conta prostituta, prostituição, morador de rua. Isso acrescenta muito a experiência, amadurecimento literário. Uhum. E aí algumas histórias você acaba aproveitando também para transformar em ficção, né? Sim, para o Coração Venal, por exemplo, eu escrevi esse livro em 1996 e eu me baseei em pessoas que eu conheci, trabalhando no centro, numa área de prostituição que não tem mais lá no centro do Rio. Inclusive o nome tatuado que eu escrevi em 1998, eu publiquei só no ano passado, foi a época que eu trabalhei na Central do Brasil. Uhum. E eu escrevi esse livro baseado em personagens que eu vi mesmo na Central do Brasil. Você é dramaturgo, você tem 40 peças de teatro escritas, umas 20 mais ou menos foram encenadas. Exatamente. Como é que funciona esse processo? É tudo lá no Rio? Como é que você faz? O máximo que nós já fomos apresentados, nós apresentamos uma peça que foi apresentada em Macaé, que é uma cidade no Rio. Mas geralmente é no Rio. Eu trabalho, a primeira peça que eu montei por minha conta, para coisa que eu nunca mais faço, porque eu não sou profissional de teatro, eu só escrevo. Era uma peça chamada Uma Vez Rita Davis, que um amigo meu pediu, eu queria fazer um monólogo sobre um travesti que vivia num quarto de hotel barato. E eu fiz. Ali eu fiz por conta própria. E tem que esse meu amigo não fez. O personagem, aí agora eu vou montar essa peça. Eu escrevi essa peça numa noite. Eu pensei nele fazendo, escrevi numa noite. Comecei meia-noite, 4 horas da manhã eu terminei. Aí eu fiz essa peça e queria que as pessoas se ambientassem no lugar, um quarto de hotel barato. Eu consegui um sobrado na Praça Tiradentes, que é lá no centro do Rio, e para dar aquela ambientação de um hotel barato, num hotel barato, um lugar decadente. E eu fiz. E foi interessante que foi uma experiência que eu não faço mais, mas foi um aprendizado. Porque eu consegui, o ator era ruim, e as pessoas eram ruins, as pessoas acharam que era o personagem. e ele ao mesmo tempo, e a ideia principal era fazer num quarto de hotel barato mesmo. E as pessoas, não, isso não dá certo. Tem nada que fizeram depois na Valha na Carne, num dos hotéis baratos ali do centro. Mas também eu fiz o sobrado para dar aquela ambientação. Uma coisa interessante que eu fiz por conta própria, eu comprei TNT rosa para decorar. Aí quando eu botei na pistola, botei o papel de parede, teve uma hora que soltou e ficou pendurado. Porque eu adorei essa concepção de decadência, não, mas tinha soltado mesmo. E as pessoas falavam que foi uma ideia genial. E os livros, Jorge? Você tem esse livro aqui, Família de Sombras, né? É um livro que foi, inclusive, publicado em Portugal, né? Ele é um livro de contos, né? Parece que assim, você escreve coisas, você é capaz de fazer um romance, mas é capaz de fazer também o texto pequenininho, né? O que você me diz desse livro aqui? Esses contos, foram contos que eu publiquei em jornal, publiquei no jornal Debate do Rio das Ostras,
que é um jornal de Rio das Ostras, que é uma cidade lá na região dos Lagos do Rio. Publiquei também num jornal aqui do Sul, Polegar, jornal do Polegar, que é de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Sim. Publiquei pequenos contos, aí eu resolvi juntar e publicar. E uma editora portuguesa se interessou, a Lua de Marfim, e eu publiquei esse livro em Portugal, até se encontra na FINAC, Portugal, Família e Som. Então está circulando no outro uma lado peça do... minha, foi encenada também em Portugal, no Festival de Barcelos, essa região de Barcelos, um brinde aqui no Raposo. Legal, está circulando no outro lado do oceano, exatamente. né? E esse romance, você denomina romance-ensaio, né? Heteronímia Maldita. Do que ele trata? Essa heteronímia tem a ver com os heterônimos do Fernando Pessoa, é isso? Sim. Tem um personagem, um narrador personagem, que ele não define o nome, ele não fala o seu nome, e ele, desde garoto, ele é muito isolado, muito solitário, ele tem 2 amigos, um casal de amigos, e eles vão crescendo juntos, lendo poesias, um escreve para o outro, eles vão crescendo e que se transformam num triângulo amoroso. E ele descobre que essa relação nos 3, ele começa a se interessar, não saber porque, pelos heterônimos de Fernando Pessoa, mais propriamente o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro, que são os 3 principais. E depois ele descobre que aquela relação muito dele com esse casal de amigos que ele se envolve, tem muito a ver, muito parecido com o caso da heteronímia do Fernando Pessoa. E isso vai, inclusive, influenciando a vida dele, vai acontecendo coisas, crimes que vão... E eu boto o romance ensaio porque ele se influencia, ele vive a literatura. Inclusive, o personagem é professor de literatura também. Ah, legal. É professor de literatura. E ele não consegue... Ele faz um projeto sobre Fernando Pessoa, que ele fala da utopia na obra de Fernando Pessoa, que ele não consegue ingressar na vida acadêmica com esse projeto. E eu insiro no livro esse projeto dele. Em vários momentos, assim, várias entrevistas que você deu, você referendou os escritores realistas naturalistas do século XIX. Né? O Zola, aqui no Brasil, Luiz Azevedo, Sim. De certa maneira o próprio Machado, né? Em que medida esses escritores eles influenciam a sua obra? De que maneira? É por causa desse contato realista com o Rio de Janeiro? Como é que é essa história? Porque a vida, eu vejo que a própria vida é realista realista-naturalista. Às vezes nós temos uma dose de romantismo, nós vivemos no nosso eu um romantismo, mas a vida ela é realista naturalista. E me fascina, porque eu vejo o realismo naturalista como uma obra universal. E os próximos projetos, assim, o que você está imaginando aí para o futuro, hein? Eu continuo trabalhando, já há muitos anos que eu escrevo sob encomenda, eu olho concurso de teatro de Dália Zambelli, no Rio de Janeiro, eu olho o curso de teatro dela, escrevo uma peça de acordo com o perfil dos atores, dos personagens. E eu já tenho essa experiência com teatro há muitos anos. Ano que vem, em 2016, completa 150 anos do nascimento de Euclides da Cunha. Eu pretendo ver a minha peça, uma janela para Euclides, que se passa no dia 15 de agosto de 1909, dia do assassinato de Euclides da Cunha, numa casa vizinha, personagem fictício, é claro, na Piedade, do lado da casa onde ele é assassinado. O Dilermando mata o Euclides da Cunha. E são 4 mulheres. Então, fala da amargura, elas falam, elas conheceram por acaso Euclides da Cunha, fala daquela amargura da transição do Império para a República. Então, fala toda a história do Euclides da Cunha, a própria história do Brasil, a modificação e a amargura daquelas 4 mulheres. Legal. E o Euclides nem aparece na peça. Não aparece, só as mulheres, né? Só as mulheres. Essa certamente é uma peça que eu quero ver. Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Pela presença. Volte sempre. Tamo aí. Esse é o Literatos TV. Valeu.